Neste vídeo você vai aprender 4 formas de abrir um arquivo STL. Eu sou Ricardo Jean, expert em SolidWorks. Te ensino a aumentar a sua performance no SolidWorks. Então vamos para a aula. Então agora nós vamos abrir o nosso arquivo. Vou fazer um drag and drop, mas não vou soltar. Agora você segura Alt no teclado e solta. Vai perceber que antes de abrir, ele vai te abrir as opções. Então, ó, STL está selecionado. Aqui está mostrando todos os arquivos abrindo e vamos em opções. Para a gente poder ver quais opções tem aberto. Então, desativa aqui, ó, criar corpos de malha. Isso é um outro argumento que a gente vai tratar. E nós temos 3 macro opções e a quarta aqui embaixo. Então, a primeira opção é um corpo sólido. Abrir. Caso a sua malha não seja extremamente grande, ele vai tentar abrir como um corpo sólido. Desta forma é algo muito tradicional no SolidWorks, é um corpo sólido. E diferente de Step, Parasol e outros modelos, onde cada face tem uma equação que a governa, o arquivo STL nada mais é do que representar o seu modelo somente com triângulos. Então, são 3 pontos, ele é planar, e você cria o seu modelo inteiro somente com triângulos. Então, a equação é de um plano com 3 pontos, então triângulo. Justamente onde é mais plano, como aqui em cima, ó, você vai ver menos triângulos. Onde tem uma geometria, ela muda, uma geometria menor, para representá-lo são necessários os triângulos. Então, onde tem muita concentração de triângulo, é a geometria que está mudando. E perfeito. Como você pode ver, ele importou como sólido, ó, corpos sólidos. A nossa geometria ela é clicável de forma muito tradicional. E podemos até fazer as operações que estamos habituados a fazer. Então, vamos fazer aqui uma extrusão, um corte extruso, passante, ok. É claro que como o excesso de triângulos, ele demora um pouco mais, mas é uma geometria tocável. É um arquivo pesado, sim, mas você consegue alterar. Então, corpo sólido. Vamos fechar, não salvar. E agora nós vamos abrir como superfície. Segura o Alt. Vamos em opções. Corpos de superfície. Abrir. Como na versão anterior, sólido, essa de superfície nós não teremos material dentro, mas como neste caso o arquivo STL ele é completo, ele pode transformar em sólido sim, e também a superfície ela vai ser de uma excelente qualidade. A gente sabe que é uma superfície totalmente fechada e boa. E o corpo de superfície ele também te permite clicar e trabalhar de forma muito natural no modelo também. Veja como o SolidWorks demora um pouco mais para abrir a superfície. É algo um pouco mais pesado para o SolidWorks. Isso a gente pode ver aqui, ó, com uma vista de seção. Não temos material ao seu interno. E ele está com o corpo de superfície. Como naturalmente toda a superfície, a gente pode transformá-la em sólido. Justamente a gente pode eliminar uma face qualquer. Ó, eu já selecionei. Vamos excluir. Veja, é pesado realmente. Perfeito, ó, temos um pequeno furo. Vamos criar uma pequena tampa para ele. Seleciona o loop aberto. Superfície plana. Ok. Ó, criou uma tampa. E agora vamos usar costurar. E transformar em sólido. SolidWorks ele é mais rápido com corpos sólidos, então prefira trabalhar nessa natureza. Corpos de superfície ele tende a ser um pouco mais pesado, mas de qualquer forma de superfície convertemos a sólido e podemos usar todos os instrumentos que estamos habituados a usar. A outra opção de abertura é o corpo gráfico.
opções. O corpo gráfico, ele não é tocável como a gente percebeu. Veja que a abertura foi quase instantânea, ele tem esse símbolo aqui, ó, corpos gráficos. Se a gente ver, a gente não consegue ver, se você clica, ele seleciona todo o elemento, ele não é possível trabalhar de forma clássica, você não consegue cortar, não consegue fazer nada com ele. Até inclusive se a gente olhar aqui as linhas invisíveis, aí sim a gente poderia ver a malha. Mas esse não é possível trabalhar neste conceito. A última forma opções. A última forma você pode vir em corpo sólido e ativar criar corpos de malha. Ok. Ok. Veja que ele foi bem rápido na abertura e ele criou um corpo sólido de malha. É uma outra modalidade de sólido, ele não é possível usar as nossas ferramentas tradicionais também, mas com o SolidWorks Premium nas últimas versões, eu estou usando aqui a 2021 nesse caso, 2022 ela tem instrumentos novos para você poder trabalhar com o corpo de malha. É um tipo diferente de corpo, requer o uso de instrumentos, de um grupo de ferramentas à parte, feito para ele. E aí depois você pode ter outras estratégias de modelação, como modelagem híbrida. Ela é metade corpo sólido tradicional de SolidWorks e a outra metade é corpos de malha. Então é uma modelagem híbrida. Então, com as novas tendências, o SolidWorks ele desenvolveu as ferramentas corretas para poder trabalhar com esse tipo de material. Então essas são as 4 formas de abertura. Veja que nesse caso a gente conseguiu abrir como superfície e sólido, que é o que mais conta. Dessa forma a gente pode trabalhar com esse tipo de arquivo. Agora nós vamos abrir um arquivo bem mais pesado como sólido. Vamos ver como o SolidWorks vai se comportar. Então, opções, corpos de sólido, desativar corpos de malha. Nós queremos o sólido tradicional. O arquivo STL é muito grande. Cancelar importação ou importar como corpo gráfico. Bem, vamos importar como corpo gráfico, mas a gente sabe que ele não é editável, não é tocável, você não consegue trabalhar com esse tipo de superfície, esse tipo de arquivo. Então veja, com uma malha extremamente grande, o SolidWorks ele nem abre em sólido, nem abre em superfície. Por quê? Um arquivo de natureza muito grande, como o número de elementos de triângulos. Então é outro tipo de arquivo. Então, para ele, se ele fosse abrir isso como superfície ou corpo sólido, ele ia ficar com um tempo de cálculo gigantesco. Justamente porque ele não foi feito para isso, né? Cada arquivo tem uma natureza, tem uma função. Arquivos STL é uma forma muito fácil e simples de representar um modelo 3D para fins de impressora 3D, onde essas microfacetas não são sentidas pela impressora, então ele imprime perfeitamente, são facetas extremamente pequenas, mas para a parte do software que ele gera geometrias planas, curvas, splines, equações, ele tem uma natureza muito mais avançada, o software. Então, para ele, isso aqui é algo muito manual, digamos. Enfim. Então, nessa aula, você viu 4 formas de abrir o arquivo STL. As mais indicadas para uma modelação direta e outras 2 para corpos de malha, que são outras estratégias de modelagem.